Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Hoje a palavra do Senhor está em Lucas 7, do 11 ao 17, onde vai contar a história que Jesus encontra uma viúva que vai enterrar o seu filho, que vai enterrar aquilo que Deus deu a ela um tempo atrás, aonde ela vai com plena amargura, com muita tristeza, enterrar aquilo que ela mais amava. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levava a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estavam com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: "Não chores." Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o carregavam pararam. Disse ele então: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo." E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, ele se põe a uma cidade chamada Naim. Naim, que significa tranquilidade, aconchego, cidade de paz. Só que no meio do caminho, na porta da cidade, ele encontra um cortejo, aonde uma mulher que já é viúva está para enterrar o seu filho. Você imagina o coração dessa mulher. Ela já não tem marido, ela tem um único filho, só resta aquele filho, e o que resta a ela agora ela vai enterrar. Você imagina 1000 pensamentos na cabeça dela, você imagina 1000 emoções no coração dela, porque durante aquele cortejo, com certeza ela se perguntava: o que vai ser de mim? O que eu vou fazer? E agora, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser a minha vida a partir de hoje? Porque não se sabe quanto tempo ela enterrou o marido. Poderia ser uma semana, poderia ser anos, poderia ser um mês. A palavra não relata, só relata que ela era viúva. Porque agora ela vai enterrar o seu filho. Então você imagina o tamanho do sentimento, do coração, da amargura que ela carrega, da tristeza em que ela carrega no seu olhar. Você imagina o tamanho do choro dela. Algo fez com que Jesus parasse perante a ela, porque há 2 cortejos, um seguindo o funeral, uma grande multidão seguindo o funeral, mas de contrapartida há uma grande multidão seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus está caminhando ali pelas terras. Então eu imagino que ela não queria imaginar que iria encontrar um profeta ali. Eu imagino que ela não queria imaginar que a sua situação seria resolvida de uma hora para outra. Só que quando ela se põe em caminho para enterrar o seu filho, o seu único filho, Jesus, ao vê-la, para diante dela. Ela não pede para que Jesus cura. Ela não pede para que Jesus ressuscite o teu filho. Ela não fala nada. Ela segue simplesmente o cortejo, com dor, com tristeza. Mas Jesus olhando para aquela mulher, Jesus olhando para o sentimento, para o coração dela, para aquele olhar fixado no filho dela que ela estava para enterrar, Jesus se comove. Jesus, ele se comove com a nossa dor. Jesus, ao ver você triste, ele se comove com o que você está passando. Independente do que você está passando, talvez você fale que Jesus esqueceu de você. Não, Jesus, ele também sente o nosso luto. Jesus, ele sente as nossas aflições. Jesus, ele sente as nossas depressões, as nossas ansiedades. Ele também sente isso. Porque ele se comove com aquela mulher que está para enterrar o filho. Então ele se comovendo com aquilo, ele vê a situação, ele olha para o filho dela que está morto, e ele toca na maca e fala: "Jovem, levanta-te."
eu ordeno que levanta-te. E aquele jovem se levanta e todos ficam pasmados, todos ficam com medo, todos ficam desorientados, mas também ficam felizes por ter Jesus com eles, por ter Jesus ao lado deles, porque Jesus fez aquele grande feito no meio deles. Aí eu te pergunto, se essa viúva ela tivesse ficado parada, se essa viúva ela tivesse estagnado no seu local, na sua casa, se ela não tivesse saído do seu aconchego, se ela não tivesse saído de Naim, será que ela teria encontrado Jesus? Será que ela teria sido abençoada com esse grande milagre em ter o seu filho de volta? Não. Muitas vezes nós não podemos deixar o luto nos parar. Nós não podemos deixar as nossas dores nos deixar estagnados, nos deixar desorientados, não. Porque mesmo ela passando por um luto que é do marido, ela se põe a caminho também para enterrar o filho. Você imagina se ela tivesse falado assim, não, enterre o meu filho para mim, que eu vou ficar aqui em casa. Eu não vou acompanhar o cortejo. Jesus não tinha curado o filho, porque Jesus só cura aquele filho ao ver ela. Jesus se comove com a dor daquela mãe. Jesus se comove com o coração daquela viúva. Ela já era viúva, o que mais resta a ela agora? Enterrar o filho e depois? Não tinha mais nada para ela. Não tinha mais nada. É assim também conosco hoje em dia. Nós caminhamos, nós andamos em meio lutos, em meio às dores e pensamos que Jesus esqueceu da gente. Nós olhamos para a situação da nossa família, nós olhamos para a situação de filhos, nós olhamos para a situação do nosso mundo hoje e achamos que Deus esqueceu de nós. Não, Deus nunca esqueceu da gente. É preciso que nós saímos do conchego, é preciso que nós colocamos a caminho para nos encontrar com Ele no meio do caminho. Aquela palavra fala que Jesus ele vinha seguido de uma grande multidão. Quem é essa multidão? Os seus discípulos, pessoas que foram curadas, pessoas curiosas, pessoas que queriam ser curadas. E também tinha judeus que queriam pôr Jesus à prova. Tinha todo tipo de gente nessa multidão. Só que hoje a multidão é diferente. Hoje Jesus se põe a caminho, mas com a multidão diferente, não com os discípulos, não com a multidão de gente que queria ser curados, não, mas sim com a multidão de anjos. Jesus ele tem miríades e miríades de anjos a seu serviço hoje. Então ele se põe a caminho, a sentido hoje da sua casa, a sentido hoje da sua situação, da sua situação financeira, da sua situação saúde, da sua situação espiritual. Ele se põe em caminho com anjos e anjos atrás dele para orientar você, para caminhar com você, para tocar naquilo na sua vida que já está morto, para tocar naquilo que você ama, naquilo que você achou que já estava morto há muito tempo, para ele chegar e ordenar: levanta-te da sua cama, levanta-te. Ou então, se você também está vivendo não como a viúva, mas também você está vivendo como esse jovem que está morto, que não fala, que não anda, porque um morto ele precisa que pessoas empurram ele, ele precisa que pessoas pegam o esquife aonde ele está deitado e levam ele até a sepultura. Talvez você, esse jovem que está morto, que precisa de todo mundo para te levar para todo lugar, e hoje Jesus também te toca e fala: jovem, levanta-te, eu ordeno. E o jovem levantou e sentou e começou a falar. Talvez você, esse jovem que já não prega mais, que já não canta mais, dependendo da situação que você está vivendo, onde você só fica deitado, onde a depressão conseguiu colocar você na cama. Talvez você é esse jovem. E Jesus hoje também toca e fala: eu ordeno que levanta. E ele se levanta e começa a falar, e começa a pregar, e começa a cantar. Qual contexto você está vivendo hoje? O contexto de uma viúva ou o contexto desse jovem que está morto? Porque nos dois contextos Jesus consegue
entrar e arrancar daquilo que te deixa triste. Jesus consegue hoje olhar para a sua situação e se comover com a sua dor e ver que você está de pé, está se colocando a caminho para enterrar aquilo que Ele colocou em sua vida. Jesus, Ele sente a nossa dor. Jesus, Ele sente o que nós sentimos. Ele passa por que nós passamos. Porque vai dizer nosso Deus, uma mãe pode esquecer o seu filho, mas eu jamais te esquecerei. Uma mãe que amamentou o seu filho, ela pode abandonar, mas Deus jamais te abandonará. Qual o contexto que você está vivendo hoje? Porque você imagina, essa viúva, se ela vai e enterra o seu filho, o que seria da vida dela? Ela já não tinha mais filho, ela já não tinha marido. Com quem ela ia viver? Para que ela ia viver? O que ela ia fazer da sua vida? Só que no meio do caminho da situação dela, no meio do cortejo funeral, no meio daquele cortejo em que você segue hoje, em cortejo de luto, em cortejo talvez de divórcio do casamento, em cortejo de um filho que está indo para o caminho errado, Jesus, ele vem de contrapartida com outro cortejo, mas é um cortejo de anjos, é um cortejo de arcanjos, aonde ele vem te encontrar e vem te mostrar que ainda há esperança, que ainda há vida aonde está morto. Ainda não está na hora de enterrar aquilo que Deus colocou em sua vida, não. Talvez a situação ela pareça ser uma situação diferente, aonde multidões seguem essa mulher para enterrar o seu filho, aonde você hoje segue e pessoas seguem atrás de você para enterrar aquilo que na sua vida você acha que está morto. Porque muitas pessoas vão caminhar com você e vai falar, não tem mais jeito, já está morto, vamos enterrar. O seu marido já não tem mais jeito, a sua esposa já não tem mais jeito, o seu filho já não tem mais jeito, já está morto, vamos enterrar. Mas de contrapartida, Jesus, ele vem com a outra multidão para mostrar para você que não, ainda tem vida aí. Ainda não está na hora de enterrar aquilo, não. Ainda já não está na hora de enterrar o seu casamento, que talvez seja um casamento fracassado. Ainda não está na hora de enterrar o seu filho, que talvez seu filho já não tenha mais jeito para outras pessoas. Mas vai dizer em Lucas capítulo 1, versículo 38, para Deus nada é impossível. Filipenses capítulo 1, todas as coisas são possíveis para Deus. Ainda não está na hora. Ainda não está na hora. Jesus hoje ele se pôs a caminho da sua casa. Jesus hoje se pôs a caminho da sua família. Jesus hoje se pôs a caminho do seu casamento, do seu ministério. Confia em Deus. Deus ele vê as suas lutas, mas é preciso se levantar, é preciso se colocar em caminho. Mas Carlos, a situação está difícil, a situação está dolorida, eu estou vivendo luto, eu estou vivendo desemprego, eu estou vivendo doenças, mas Deus está conosco, nos levantando, é preciso ter fé. Vai dizer São Paulo, a fé é aquilo que não se vê. Nós não vemos Deus, mas nós conseguimos ver o agir de Deus em nossas vidas. Talvez os seus olhos hoje estão tampados para isso, mas Deus te mostra que não. Ele está contigo. É preciso clamar mais. Eu imagino que o que parou essa mulher no meio do caminho foi o clamor que ela fazia. Talvez a dor era tão grande que ela gritava. Então Jesus olhando esse clamor, Jesus olhando aquelas lágrimas, ele se comove. Ele se comove. Não é preciso você passar o luto hoje calado. Não é preciso você passar hoje a situação da sua família calado. É preciso clamar a Deus. Assim como o cego Bartimeu clamou a Deus. Clamar vem de gritar, vem de falar: Senhor, ouve as minhas lutas. Senhor, olhe pela minha família, pela minha situação. E Jesus ele se põe a caminho. Mas é preciso se levantar, é preciso ter fé, é preciso clamar a Deus para que Ele possa olhar para você, meu irmão,
para que Ele possa olhar, adentrar o seu coração e ver do que você precisa, de qual é a sua necessidade hoje, que você possa pedir a Deus hoje. E quando Jesus entrar na sua vida, as pessoas ao redor vão falar como esse povo falava: um grande profeta surgiu entre nós e visitou o seu povo, e visitou a sua casa, e visitou a sua família. Então, para as pessoas, aquilo que hoje é morto, Jesus fala que existe vida aí, ainda existe esperança, ainda existe vida. Então tenha fé, peça a Deus, fala com Deus, clama a Deus, porque Ele é o único que vai poder te ajudar. Ele é o único que vem com a multidão de anjos ao teu encontro. Ele é o único que vem com a multidão de arcanjos ao teu encontro, para mostrar para você que Ele não esqueceu da sua casa, para mostrar para você que Ele não esqueceu da sua vida, mas é preciso ter fé, é preciso se levantar e se colocar à entrada da cidade, é preciso se colocar a caminho do Rei, porque Ele vem de encontro a nós. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Nossa Senhora interceda por cada um de nós e tenha fé. Tenha fé naquilo que Deus colocou em sua mão, porque Ele vai ressuscitar aquilo que está perdido.